Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então foram e disseram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que tiverem o noivo com eles, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, então, eles farão jejum. Ninguém remenda roupa velha com pedaço de pano novo, porque o remendo novo repuxa o tecido velho e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, senão o vinho vai romper as vasilhas, e tanto o vinho como as vasilhas se perderão. Ao contrário, vinho novo em vasilhas novas. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão participando do nosso encontro. Hoje, numa segunda-feira, iniciando uma nova semana, peço a Deus por todos vocês, que Deus lhe conceda muita paz, muita saúde, muita força, iniciando esta nova semana. Quem sabe alguém com muito compromisso, problemas, dificuldades, não tenha medo, segure firme na mão de Deus e vá em frente. Não fuja do problema, não. Enfrenta ele com Deus, e você será forte e vencerá. Marcos traz para nós uma série de manifestações que ele recolheu do testemunho da comunidade a respeito do ensinamento de Jesus. E aí Marcos relata a conversa que se tornou até um conflito dos discípulos de Jesus com os discípulos de João e os fariseus. João Batista pregava uma conversão para o cumprimento dos deveres de cada um e formou um grupo de discípulos, isto é, de gente que aderiu ao movimento dele. E eles faziam jejum, como também os fariseus. Jejuar era coisa muito comum entre os judeus. Os mais fervorosos jejuavam até 2 vezes por semana. Era uma das práticas religiosas mais importantes na época. Com jejuns, eles se preparavam para os grandes acontecimentos, principalmente para a vinda do Messias que eles esperavam. O jejum era então um dos fundamentos da religião liderada pelos fariseus, doutores da lei, sacerdotes e outros grandes de Jerusalém.
Acontece que os discípulos de Jesus não jejuam. O ensinamento de Jesus não mandava simplesmente cada um cumprir aquilo que as autoridades mandavam. Quando via que fazer diferente tinha mais sentido, ele ensinava a fazer diferente. Ele queria que as pessoas se abrissem para o novo que estava acontecendo e não ficassem só observando leis que às vezes até atrapalhavam a descoberta da nova ação de Deus no meio do povo. Jesus então queria duas coisas com o ensinamento de que seus discípulos não precisavam jejuar. Primeiro, deixar claro que já estava acontecendo aquilo que os judeus queriam preparar com a prática do jejum. Era preciso acordar para a realidade. Segundo, questionar toda a religião dos fariseus e mesmo dos discípulos de João Batista. Mexer na prática do jejum era pôr em perigo toda a organização e toda a doutrina, pois o jejum era uma das rodas do carro que sustentava e fazia andar todo o sistema político-religioso judaico. Quando Marcos escreveu o Evangelho, os cristãos gostavam de comparar Jesus com o noivo. Por isso, o tempo que Jesus viveu na terra não era tempo de fazer jejum e de esperar pelo noivo, mas de aproveitar bem a sua presença e aprender a novidade que ele trazia. Depois que Jesus foi morto e voltou para junto de Deus, os cristãos também faziam jejum, mas agora com um novo sentido: abrir-se sempre mais para a novidade de Jesus, preparando assim a sua volta gloriosa que eles esperavam com alegria. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.